voando e registrando. Motor, GPS, antena de rádio, sensor fotográfico e um computador central. Basicamente, essa é a estrutura de drones e tem muitas pesquisas feitas com a ajuda deles. Observar o desenvolvimento de uma árvore como essa ou de milhares dela numa área de reflorestamento. Esse é só um exemplo das utilidades que os drones têm hoje em dia. Para saber mais sobre eles, a gente foi até o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. Uma das formas de o LAPIG conseguir as informações, os dados, é usando drones. E para isso existe o Provante. O professor Manuel é coordenador do projeto. Professor, conta pra gente como é que os drones podem ajudar nesse processo de conseguir mapear e conseguir ter dados de áreas. Os drones, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados, né? É um termo mais técnico. São equipamentos bastante portáteis, né? E a gente consegue levá-los para o campo, para as áreas de interesse, de pesquisa, por exemplo. E eles carregam sensores acoplados, né, a esta plataforma aérea, com uma programação de computador que faz o controle automático do equipamento. A gente planeja um voo, né, e ele segue a linha de voo corretamente, de acordo com a demanda, cobre a área específica e depois a gente tem as imagens, as fotos, né, para fazer uma série de produtos. Em um voo de 10 minutos, o drone já consegue fazer mais de 100 fotos. Depois, em laboratório, elas passam por um programa de computador com algoritmos que processam, corrigem e classificam. O programa junta todas as fotos automaticamente num mosaico, como se montasse um quebra-cabeças, e apaga as emendas entre uma parte e outra. O resultado é uma grande imagem formada por várias menores. Fica parecendo uma imagem de satélite. Mas ali são fotos de altíssima resolução espacial, ou seja, ela tem um nível de detalhe que não tem uma imagem de satélite. Algo com 10 centímetros, por exemplo, já é identificado como um objeto numa imagem de um drone, por exemplo, até abaixo disso. Já uma imagem de satélite, um pixel, às vezes retrata uma área de 30 por 30 metros, 10 por 10, 250 por 250, cada pixel. A resolução espacial do satélite normalmente é menor do que a resolução espacial de um drone. Mas isso não indica que o satélite também não ajude, ele complementa, são escalas de trabalho diferentes. O satélite, ele vê uma área, também ele cobre uma área muito maior do terreno. Então a passagem do satélite é significativa também. Então eu diria que são tecnologias complementares. E professor, é um sistema, o drone tem um sistema próprio e alguém controlando ele em terra, digamos assim, por um computador, né? Exatamente. Então a palavra sistema é muito importante nesse caso. A Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, eles fazem toda a legislação e a regulamentação desses instrumentos. Então eles são considerados como se fossem aeronaves. Só apenas não são tripuladas, né? E são bastante portáteis, são pequenas. Então é um sistema, tem uma pessoa fazendo todo o trabalho, desde o início até o final, para, num caso de uma emergência, ele retomar a aeronave para o ponto onde ela decolou, em segurança. Mas são aeronaves também com inteligência artificial. Qualquer problema durante o voo, elas também retornam para o ponto de origem, automaticamente. E aqui no LAPIG, professor, o que vem sendo feito com os drones? Aqui nós temos uma série de projetos, né? Eu poderia listar 12 a 15 projetos concomitantes, né? Em nível de pós-graduação ou de parcerias institucionais. Parceria, por exemplo, com a Escola de Agronomia, com um projeto que inclusive é apoiado pela FAPEG. É um projeto voltado para monitoramento de cultivos de tomate, para ver questão de doenças, uso de agrotóxicos. Então, o drone tem sido utilizado para esse sentido, ele avalia espécies de tomates e a sua aderência, vamos chamar assim, a algumas doenças, né? Quais são as mais resistentes, quais menos resistentes. Nós temos projetos estudando, por exemplo, a área de transição entre Cerrado e Amazônia, por exemplo, isso no estado do Mato Grosso, de restauração de áreas degradadas, isso aqui na região do Araguaia, regiões nas proximidades do Distrito Federal. Nós temos trabalhos para avaliar a diversidade de espécies, por exemplo, estoque de carbono, biomassa, aqui na região próxima ao município de Goiás, essa região da bacia hidrográfica do Rio Vermelho. Temos projetos, né, temos cooperação para avaliar a qualidade de água
em bacias hidrográficas aqui no estado de Goiás, aqui próximo na região de Silvânia. Temos utilizado o drone para avaliar o impacto ambiental em áreas de nascentes, em áreas de captação de água, porque eu consigo calcular o déficit ambiental, a perda de áreas de preservação permanente, as APPs, desflorestamento, né, desmatamento em áreas de nascentes, perda de reserva legal. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Ministério Público do estado de Goiás. Então é uma parceria que a gente apoia, por exemplo, perícias ambientais. Hoje, áreas da bacia do Meia Ponte, por exemplo, que está com níveis de degradação bastante elevados, e nós temos feito levantamentos para testar a preservação dessas áreas. O poder público podendo utilizar esses dados e cobrar a recuperação dessas áreas ou acompanhamento. Nós temos também colaboração também com a Prefeitura de Goiânia, áreas perigosas, né, que expõem a população ao risco de inundações, né, algum desastre, né, causado por enchentes ou áreas que possam ser inundadas, justamente porque estão ocupadas de maneira irregular e que oferecem riscos. Então, com um drone eu consigo mapear o terreno, indicar a declividade do terreno, prever um acidente, né, um desastre. O APIG é um laboratório, é um grande laboratório porque ele tem muitos colaboradores, a própria UFG que colabora, né, com seus institutos, departamentos, mas também muitos projetos externos. Todos os equipamentos nossos são providos por alguma instituição pública ou instituição privada, né, ou não governamental. Isso faz com que a gente possa fazer ciência de qualidade, formar graduandos e pós-graduandos com um acesso a uma tecnologia tão rica para a carreira deles, né, para a carreira desses discentes.